hoje eu vou fazer aqui a análise da segunda temporada da série Os Segredos de Mashhad. Essa análise aqui vai ter spoiler, então se você ainda não assistiu, corre lá pra conferir e depois volta aqui no vídeo. Bom, galera, já começando aí, eu vou falar um pouquinho, né, a comparação aí da primeira com a segunda temporada. Eu achei que essa temporada, ela foi boa, ela continuou ali com aquela questão da investigação, investigando a morte e tudo mais, mas eu me prendi um pouco mais no mistério da primeira temporada. Eu achei que, talvez por ter mais o foco ali naquele caso das gêmeas e tudo mais, eu fiquei um pouco mais intrigada com aquele mistério. Já que na segunda temporada também tem o mistério aí de quem tá matando as garotas e tudo mais, mas vai envolvendo também outras coisas. Vem aí a questão do tráfico de substâncias ilícitas. Nós também vamos acompanhar o irmão da Grace procurando ela, que desapareceu e tudo mais. Também tem toda a questão do caso do Capitani. Aí também ele reencontra a Carla. Então vai tendo mais assuntos assim, mais uns focos diferentes, né? Então eu acho que talvez por isso o mistério não me prendeu tanto como na primeira temporada, mas ainda assim foi surpreendente no final. Eu me surpreendi ali quando revelou quem que realmente estava por trás dos assassinatos, mas no comecinho já teve ali uma certa dica que o Dominic estava envolvido, já que a Grace viu ele ali na cena juntamente com uma outra pessoa, então nós já sabíamos que ele tinha um cúmplice ali. Então ou ele foi o que praticou ali o ato, né, matou a Andrea no início, ou então foi a outra pessoa, e no caso realmente tinha sido a outra pessoa, que é o Tony, que a gente vai descobrir no final lá, que é o policial. Eu me surpreendi com isso, mas durante a série a gente já vai vendo os traços de agressividade dele, que ele não cumpria muito o dever ali segundo a lei, ele exagerava, fazia coisas que abuso de autoridade ali, né, passava dos limites com as coisas. Então ele já foi mostrando ali que ele tinha já esses traços aí de fazer uma certa maldade. Então, foi algo que me surpreendeu, isso eu achei muito bom aqui, que me surpreendeu até mais do que a primeira temporada, porque na primeira temporada eu fiquei ali com um pezinho atrás com a Jenny, não achei que tinha sido ela, mas eu comecei a suspeitar que talvez ela tinha algo a ver, porque na primeira temporada, se vocês se lembram, ela mente muito sobre o que aconteceu, não conta, não quer revelar, não quer falar o que aconteceu. Então, eu tinha ali um pezinho atrás que talvez ela tava envolvida ali, por isso não queria falar, tava com medo de falar e tudo mais. Mas no geral eu achei essa segunda temporada boa também. E o que eu achei mais legal dela foi que ela conseguiu fechar muitas pontas soltas que ficaram aí na primeira temporada. Algumas coisas que ficaram meio em aberto, ou então a gente achou que ia ficar por aquilo ali mesmo, que revelou muita coisa da primeira temporada ou confirmou coisas que aconteceram, e isso eu achei muito legal. Uma das coisas foi justamente o caso das irmãs gêmeas, que a gente viu ali que infelizmente a Jenny morreu. É revelado que ela passou alguns anos ali fingindo ser a Tânia ainda, né, que o Capitani saiu de lá, não contou que foi ela que empurrou a irmã dela e também não contou que ela estava fingindo ser a Tânia. Então ela ficou uns anos ali vivendo como a Tânia, mas ela não aguentou e resolveu contar para toda a cidade que na verdade ela era a Jenny. Isso tudo causou uma confusão, a cidade ficou em choque e tudo mais, e a mãe dela até foi pra clínica ali, né, e tudo mais. E aí, quando ela fez 18 anos, no aniversário dela, ela tirou a sua vida, né, ela foi lá no lago lá e tirou sua vida. Então, eu achei bem triste o fim da Jenny, eu esperava que ela tivesse um fim melhor ali, ou tal, até como foi na primeira temporada, como se ela fosse viver a vida dela como Tânia, mas recomeçar, ter uma nova chance, até porque foi de certa forma um acidente o que aconteceu ali. Ela empurrou a irmã dela caiu lá de cima, mas não era a intenção dela de matar ela, foi na discussão, na briga, ela empurrou e a irmã dela caiu. Então, de certa forma, ela sofreu com aquilo, sofreu com a perda e acabou tendo um fim trágico. Mas eu achei legal ter trazido aqui o que aconteceu com ela. Teve ali um enterro e tudo mais, né? Mas foi bem triste saber que ela não estava mais viva. Outro ponto também que eles trouxeram aí, meio que fechando pra gente ver o que aconteceu, foi com o Steve. A Elsa, ela reaparece de novo nessa temporada também, o que eu achei bem legal. É um personagem que eu gostei bastante, tanto na primeira temporada como na segunda. Ela voltou aí também, investigando na segunda temporada, e ela tem aquele momentinho ali reencontrando o Steve, né, que era o namorado dela na primeira temporada, e a gente vê que realmente ele foi preso,
mesmo, ele conta que confessa, né, mais uma vez que realmente ele era o cabeça ali de toda aquela rede que eles montaram ali, né, transportando as substâncias ilícitas e tudo mais. Então ele realmente que montou todo o plano ali, toda aquela rede, ele era o chefe de tudo e ele ficou preso, a gente conseguiu ver ali. Além disso, também confirmou ali que a Elsa, né, não estava mais grávida, perdeu realmente o filho dela e realmente foi lá naquele momento em que ela recebeu o tiro na primeira temporada, ela foi pro hospital e tudo mais, e aí ela perdeu o filho dela. Ela chega a falar isso ali naquele momento também, né, do filho estar na consciência dele, porque foi por causa de todas as mentiras dele, os esquemas dele, tudo que ele fez ali que acabou acarretando aí, no fim, né, dela levar esse tiro. Então foi legal também de ver aí, né, que realmente esse foi o fim dele até então, né, ficou ali preso mesmo por causa de todos os atos dele da primeira temporada. E outro ponto também que veio à tona aí foi a questão da Carla. Ela voltou a aparecer, que tinha sido uma ponta bem solta que ficou aí na primeira temporada, que ela simplesmente sumiu, fugiu ali de novo, e ela que tinha a arma do crime, do Da Costa, lá a gente não sabia até então se foi ela, se foi o Capitão que tinha matado, e aqui também foi revelado isso. Então toda essa história aí a gente viu que teve o desfecho aqui, o que eu achei bem legal, que realmente fechou as pontas que tinham ficado em aberto na primeira temporada. E não foi só a Elsa que retornou aí na segunda temporada, né? Eu achei que ela ia voltar sozinha, porque ela tava já com um novo parceiro ali, o Tony, que tava acompanhando ela nas investigações, ela mudou de divisão ali, né? Ela não tava trabalhando ali junto com o Morris de novo, então eu achei que o Morris não iria aparecer nessa temporada, mas pra minha surpresa, lá no finalzinho ele aparece e eu achei bem legal a ceninha que tem dos três ali no desfecho da série, o Capitão e os dois, porque a gente viu que nessa temporada a Elsa teve meio que uns estranhamentos com o Capitânia, a gente vai descobrindo ao longo da temporada por que ela tá assim, que ela tava chateada, né, com rancor ali, porque ele sumiu, ele foi preso, ela mandava cartas pra ele e ele não respondia, ele não voltou nem pro enterro ali da Jenny, porque ele nem sabia que ela tinha morrido também, mas ela não sabia disso, então ela ficou com aquele certo rancor ali, além de ela ficar na dúvida aí se ele realmente tinha cometido aquele crime ou não, mas a gente viu que desde do início ela tem aquele sentimento, aquela sensação de que ele não era esse tipo de pessoa, que ele não era culpado, apesar de depois revelar que foi ele, mas foi em legítima defesa. Ela não acreditava que ele tinha feito aquilo, então ela estava o tempo todo ali mais inclinada a realmente acreditar que ele era inocente, que estavam injustiçando ele. Então ela meio que ficou meio naqueles tretinha com ele, mas eles se ajudavam, uma hora eles estavam se ajudando, outra hora eles estavam meio que brigando, mas foi uma relação mais assim nessa temporada, diferente da primeira temporada, que a gente viu eles bem mais juntos, unidos, um ajudando o outro, até porque na primeira temporada, essa foi uma grande diferença da Elsa que eu achei, ela ainda era meio inexperiente por causa da cidade ali que ela ficava, acho que não tinha tantos acontecimentos assim pra ela investigar uma morte, não saber quem era o assassino, então quando o Capitão chega ali, põe eles na equipe dele, ela fica muito feliz, a gente vê que ela fica eufórica, fala que ela vai investigar, que ela ganhou uma oportunidade, uma chance, que ali ela teria uma chance também de crescer, né, conseguir resolver um caso, igual ela conseguiu solucionar o caso e tudo mais. Dava pra ver, né, que ela tinha aí essa vontade de realmente ajudar, prender quem realmente tinha que prender, solucionar os casos. Ela, na primeira temporada, praticamente a temporada inteira, ela era o Capitão que investigava ali o que estava acontecendo, ele, claro, sempre dando dicas pra ela, ajudando ela, mostrando ela como ela deveria agir. E aqui na segunda temporada eu achei uma grande diferença dela, porque ela já veio mais experiente, a gente conseguiu ver mais essa experiência nela agindo. Em algumas horas ela até batia de frente com o Capitão ali, não querendo passar informações ou exigindo informações e tudo mais. Então a gente viu ela bem mais experiente do que na primeira temporada. A gente viu que o Capitão pegou eles ali na primeira temporada totalmente eles iniciantes, não sabendo muito o que fazer, principalmente o Morris, né, lá na primeira temporada, ele tava totalmente perdidinho, e aí ele chamou eles pra equipe deles, e aqui eu vi bastante esse amadurecimento na Elsa, o que eu achei bem legal também, mas claro que as partes que eu mais gostei foi quando ela começou a fazer as fases com o Capitão, e acreditar nele de novo, e principalmente no final ali que a gente vê os três juntos,
juntos, rindo e tudo mais, o que eu achei bem bacana de a série fechar assim. Como eu disse, outra ponta solta que foi deixada aí na primeira temporada foi a questão do Capitani. Ele foi pego pelos policiais ali no finalzinho pra ele ir lá testemunhar sobre a morte do Da Costa. Afinal de contas, a arma que matou ele era de um policial e tudo mais, a arma dele tinha sido perdida e tal, então ele estava ali sendo acusado disso e ele precisava testemunhar ou falando que foi a Carla, né, ou então ele seria julgado por aquilo ali. Só que aí nessa temporada a gente viu que realmente ele foi preso, mas depois ele foi solto ali por falta de provas. Mas a gente viu que tinha todo um rolo ali no meio, que a promotoria, né, tava no meio daquilo, ele foi transferido de uma prisão para outra, sofreu o que ele não deveria ter sofrido, apanhou e tudo mais. Eles tiraram ele da prisão, colocaram ele nessa missão aí para poder investigar tudo que estava acontecendo ali com a Valentina, com esses chefões ali. Então, ele estava sendo uma pecinha também ali para a promotoria. A gente viu a prima dele, a Paulette, que veio lá e estava sempre ali colhendo as informações do que ele descobriu, o que estava acontecendo. E, inclusive, no começo ela nem acreditava nele. A gente viu que ela ficou ali um pé atrás com ele, achando que ele realmente tinha cometido o crime e proposital. E depois, ao longo dos episódios, a gente viu que ela começou a amolecer mais com ele, acreditar mais na palavra dele, que tudo que ele passou, que realmente tiveram uma certa armação ali pra ele, mudando ele da prisão, ele sofreu lá dentro. Tudo que estava acontecendo, ela viu que realmente ele estava sendo injustiçado. E depois ele revela o que realmente aconteceu, que foi uma coisa aí que a gente ficou na primeira temporada sem saber quem que tinha matado realmente o Da Costa, se foi a Carla ou se foi o Capitani. Ele revela que foi ele, em legítima defesa, o Da Costa pegou a faca ali pra matar ele e aí ele teve que atirar. E nisso a Carla ficou com a arma, né, desapareceu com a arma, por isso ninguém achava a arma do crime. E antes da Carla morrer, que foi um fim trágico também aqui nessa segunda temporada, ela deixou a localização da arma e no finalzinho a gente viu ali que eles acharam a arma e o Capitani resolveu confessar o que ele fez, né, de certa forma tentando também ter uma pena amenizada, talvez até uma absolvição por ter sido em legítima defesa, mas a gente viu no diálogo dele com a Paulette ali no final que não foi tão justa assim a decisão. Ela mesma fala que esperava que fosse diferente, inclusive ela apoiou ele a fazer essa confissão, que eles iam ver que foi em legítima defesa e tudo, e já ele estava desacreditado no sistema, porque ele já sabia tudo que ele tinha passado e que estava no pé dele ali, então ele já não acreditava. E no finalzinho a gente viu que parece que realmente foi uma decisão meio ruim pra ele, já que ela falou sobre isso, que eles não foram muito justos nessa decisão deles ali no final, mas apesar de tudo, né, a gente vê ele no finalzinho ali com os amigos, visitando também o túmulo da Carla, que foi bem triste o final dela, que inclusive eu achei que ela não voltaria pra este mundo aí do crime. Na primeira temporada eu não achei que ela estava envolvida e realmente o Steve fala sobre isso, que ela não estava envolvida naquele tráfico ali da cidade deles, mas aí na segunda temporada ela já começa, voltou ali, né, de novo pra este mundo aí, teve aquele fim trágico ali, infelizmente a gente viu a dor do Capitani, porque ele realmente gostava muito dela, ele ficou bem abalado, bem triste, mas agora também, né, ele vai poder seguir a vida dele, tentar seguir aí em frente. A gente viu no finalzinho ele ali no enterro, foi uma cena até triste, mas depois a gente viu ele ali com os amigos e tal, tentando seguir a vida, seguir adiante, que é o que ele fala no finalzinho ali, né? Agora nós vamos seguir a nossa vida, seguir em frente. Então aí se fecha toda a história, né? A gente viu todo o que aconteceu na história do Capitani com relação ao Da Costa, com relação a Carla, e inclusive também eu achei bem legal nessa temporada eles terem aprofundado um pouco mais na história do Capitani e na vida dele familiar. A gente descobriu ali quem era a irmã dele, ela apareceu na série, mostrou ali sobre a situação dele, que ele era meio distante da família, ele tinha meio que uma raiva da irmã dela, do pai dele, e aí ele conta que o pai dele, ele se sentia culpado, que o pai dele tirou a própria vida quando ele ainda era criança, então ele tinha essa culpa de não ter feito nada, não ter ajudado, não ter feito alguma coisa. E aí, mais pro finalzinho, a gente vê aí um final bonito também nessa parte, que inclusive o Luke, né, que a gente viu que era o irmão da Grace, ficou a temporada inteira procurando por ela, tentando trazê-la de volta pra casa. Ele fala pra ele reconciliar com a irmã dele, que ele precisava se reconciliar e tudo mais, e no finalzinho nós temos ali aquela ceninha mostrando que ele teve ali uma reconciliação que foi bem legal, e ele conseguiu, né, também num diálogo com o Luke ali, ver que ele não tinha como fazer nada
com relação ao pai dele, né? Ele era uma criança, então ele não podia ter feito nada mesmo. Então, ele meio que se liberta um pouco desses sentimentos que ele guardava e reconciliou ali, né, com a família. Então, eu achei também bem legal isso, a gente conseguir ver mais do personagem. Desde a primeira temporada eu gostei bastante do Capitani, que ele continuou mais ou menos a mesma coisa. A gente via que ele realmente buscava fazer a justiça, ele realmente estava buscando ajudar as pessoas, ele era uma pessoa boa. O Luke chega a falar isso com ele também durante a série. E aí foi legal, né, ele ter ali um final de reconciliação com a família dele, e a gente vê um pouco mais aí da história dele, que ajuda também a gente até criar uma conexão maior com os personagens. E além dessas coisas, a gente teve também, né, o desfecho desse caso da segunda temporada. Assim como na primeira temporada a gente descobriu o que de fato aconteceu, aqui no finalzinho a gente também teve a revelação tanto de quem estava por trás de tudo que estava acontecendo ali, que era a Valentina, que tinha programado desde o começo tudo, movido ali tudo para poder ela entrar no esquema, ela ser a nova chefe e tudo mais. E aí no final ela também teve um fim trágico. Eu no início achei que ela ia se sair ali bem, né? Conseguiu ali fazer um acordo com a promotoria, tava ali como informante, conseguiu enganar todo mundo, inclusive a Carla até acabou sendo morta ali pelo Albuquerque, no final revela, né? E foi tudo ali uma armação da Valentina naquele caminhão, de pegar as drogas e tudo mais. Então ela tava por trás de tudo. Mas aí, quando eu achei que ela ia sair bem, no finalzinho, vem a galera ali do Gibbs e mata ela. Então ela também tem um fim trágico ali, porque arrumou todo esse plano aí pra no fim acabar morrendo mesmo. Então ela que estava por trás de tudo isso aí que estava acontecendo, inclusive da morte da Andrea lá no início, que o Dominic foi lá para matar ela e ele não conseguiu matar, e por isso ele chamou o Tony, que também é revelado que o Tony conhecia ele já de criança, afinal de contas ele era filho de uma amiga da Valentina, a mãe dele morreu, a Valentina adotou ele morou uns anos com ela, mas ele não se dava bem com o Gibbs tratava ele mal, que era o chefe da Valentina, e aí ele foi mandado para a adoção. E não se sabe como, mas aí ele voltou a reencontrar eles e aí ficou aí nesse lance junto com eles, próximo deles de novo. Então o Dominic vai lá, chama o Tony para poder fazer o serviço e o Tony mata a Andrea, depois mata ali também a outra garota, achando que é a Grace, né, e tudo mais. Então revela isso aí também, toda a história do Tony, que era o policial, e que ele estava por trás das mortes, e por que ele estava por trás das mortes, que era por causa de todo o plano da Valentina ali, de tudo que ela queria fazer, que ele precisava de uma garota morta para poder chamar a atenção do Gibbs, para ele entrar no esquema do tráfico e tudo mais, e aí foi todo desenrolar da história. Então, tudo foi bem fechado, não ficou, acho que nenhuma ponta solta aí nessa segunda temporada, então eu acredito que talvez nem tenha uma terceira temporada. Mas vamos ver aí, né, porque é uma série boa, é uma série que vale a pena. Eu achei que as duas temporadas valem super a pena. Eu gostei um pouco mais da primeira temporada, mas essa segunda temporada, inclusive, eu acho que teve mais ação, envolvendo essas coisas todas, né. A primeira temporada foi um pouquinho mais parada, pra ser aquela caso ali de cidade pequena e tudo mais. Algumas pessoas podem ser até que prefiram essa segunda temporada do que a primeira. Eu preferi a primeira, mas as duas temporadas eu achei muito boas e principalmente achei legal a segunda vir pra fechar todas as pontas que estavam em aberto na primeira temporada. Mas conta aí pra mim se você gostou da série, não gostou, gostou da primeira temporada, gostou da segunda, achou a segunda melhor, esperava mais, ficou um pouco decepcionado. Deixa pra mim aí tudo nos comentários o que você achou. E claro, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações para você não perder nada que sai aqui no canal e também deixe seu like para ajudar a divulgar este conteúdo para mais pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho!